Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Separei para vocês aqui um compilado com muitas notícias do nosso Flamengo, envolvendo as semifinais do Campeonato Carioca, envolvendo o mercado da bola do Mengão, Flamengo querendo contratar volante do Corinthians. E galera, nessa terça-feira eu só quero ver os chiliques, hein? Só quero ver o que o presidente do Corinthians irá falar, cara, porque o Flamengo quer contratar o volante Maicon. É isso aí, já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Sabadão às 9 da noite tem Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, primeiro jogo da semifinal do Carioca. E também vamos falar aqui do mercado da bola do Mengão. Só que antes, simbora! Flamengo tá bem de Djalma do meio campo pra frente e também muito bem do meio campo pra trás. Há 9 jogos que o time não sofre gol, nenhum golzinho. Que beleza. Venceu no final de semana, conseguiu mais uma vitória por 3-0. Coisa rara, né? Por aqueles lados ultimamente no Flamengo, né? Assim, depois que o Tite entrou, realmente... Ele equilibrou. Equilibrou, porque era uma grande dificuldade, né? Esse time do Flamengo, a parte defensiva. Bateu Madureira por 3-0 diante de 60 mil pessoas no Maracanã. E Fábio Luciano, vou falar ali do teu setor. O Carolino tá demais. Porque além do time não tomar gol, ele vai lá na frente, bate falta e faz o gol. Entrou no segundo tempo, né? Porque a zaga titular foi o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, né? Então tá bem servido ali. Bateu bem, ó. Aliás, ele E vem Léo Ortiz dedicou esse gol de falta ao Davi Luiz, que é um bom cobrador de faltas. E segundo o Léo Pereira, contribuiu ali com dicas, tal, de o Davi batida. tá gigante, porque o De Bruyne falou que aprendeu que o... Que o De Bruyne... Falou pro nosso Renato Senise. É isso, que ele aprendeu, assim, o Davi deu uns toques pra ele. E aí com o Léo Pereira a mesma coisa, né? Assim, cara dele é difícil a gente... Mas... Davi bate bem na bola. Acho que ele ensina melhor do que bate. Ele ensina melhor do que bate faltas. Mas vale a dica. E, assim, com relação ao Léo Pereira, ele vive uma fase muito boa, assim. Muito boa. Ele, defensivamente, ele é seguro. Ele passou um problema... Eu dou muito valor a ele, porque ele passou um momento complicado no Flamengo e teve a chance de ser negociado, né? Quase foi pro saco. É isso. E ele falou, não vou sair. Eu tenho condição de jogar, eu fico no banco, espero, e quando chegar meu momento eu vou estar pronto. E aí ele conseguiu dar a volta por cima em um time que é complicado, principalmente no sistema defensivo. A torcida, ela cobra demais, ela pega no pé, ela quer mudança. Não é fácil você jogar na zaga do Flamengo. E ele é muito bom tecnicamente, boa saída de bola, é bom no jogo aéreo. E agora, apaixonado, é um jogador que também faz gol de falta. O amor faz. A paixão ensina a falta. Ensina a falta, sai gol. E as orientações Como é que ele faz depois? Como é que ele faz depois? Ele faz um coração invertido ali que eu não lembro. Mas isso que o Fábio falou é muito legal. Assim, a gente que conhece um pouco do Flamengo, passou por lá, é muito difícil um jogador como ele, como era criticado pela torcida. A torcida não queria ver o Léo de jeito nenhum pela frente. E ele dá uma volta por cima dessa, que hoje o torcedor gosta até demais dele. Já virou ídolo e a parte amorosa, eu já não sei se interfere no jogo ou não. Crucial, porque e o Maracanã inteiro cantando Carolino. Carolino! Aproveita, Léo, aproveita que você merece. Agora, Fernando Praz, já que o Djalma falou do Léo Ortiz, daqui a pouco o Léo Ortiz estará à disposição do Tite também. Você, vamos voltar no tempo aí, máquina do tempo, regressar alguns anos. No gol, pode escolher 2 zagueiros para ficarem ali na tua frente. Que beleza, entre Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Léo Pereira. Pega 2. Hoje? Fabrício Bruno e Léo Pereira. Time que tá ganhando no Léo Ortiz, espera um pouquinho. Espera um pouco. O zagueiro tem um super potencial também, né? Mas... E, vai custar caro pra caramba. Ele tá chegando no Flamengo, a dupla de zaga tá bem, não toma gol há 9 jogos? 9 jogos. Não tem, assim, eu não vejo motivo. Eu vejo que a tendência é de jogar, né, do Léo Ortiz, mas a princípio chegando, não. Chegando, pô, é até uma incoerência. E ainda mais com o Tite. Com o Tite, eu acho que essa possibilidade é 0. Meritocracia. Vai aos poucos. Assim, foi contratado por um valor desse, não é um cara
para ficar no banco. Mas coincidiu de, nesse momento, a zaga do Flamengo realmente está jogando muito No Flamengo, hoje, se a gente for levar o time, né? Não é a zaga. Levar em conta nome e valor, assim, teria que ter 20 titulares, né? Sim. A gente tem Agora, Gabigol o no banco, Gerson, tem Bruno infelizmente, Henrique com um no problema banco. chato no rim, que ele volte rapidamente, que se recupere rápido. Pro setor dele podem chegar o William Carvalho, jogador luso-angolano, joga no Betis, jogador de muita qualidade. E hoje começou a se falar de Maicon, que está no Corinthians emprestado pelo Shakhtar. O Corinthians tem a prioridade na compra dos direitos, mas o Flamengo está ali esperando. Qualquer brecha, se o Corinthians bobear, nhaque. Até porque o Thiago Maia parece que vai sair, né? Sim. Falando pro Internacional. O Flamengo tem jogador, tem Vitor. O Flamengo tem um grupo muito forte. Isso pode fazer diferença, porque esse ano a gente vai ter 9 rodadas ali que incrivelmente, inconcebivelmente, vão bater com a Copa América. Piada de mau gosto, né? É um troço assim que... 9 rodadas do campeonato, você não vai poder... Aí os clubes vêm... seus principais Aí os jogadores. clubes, 4 meses antes, protocolam um pedido para mudar a tabela. 4 meses antes. Copa América... Capitaneados justamente pelo Flamengo. Mas outros times Mas com também esse vão perder tipo muito de jogador. atitude, depois não pode... Ó, o Michael fez gol no final de semana contra o Santo André. Vitória do Corinthians por 3-2. Não valeu muito pro Corinthians, porque a Inter de Limeira venceu e eliminou o Corinthians do Paulistão. O Michael não cairia bem no time do Flamengo, você acha, Dija? Assim, todo bom jogador, todo time cai bem, mas assim, no Flamengo hoje é difícil. No Brasil, Mesma coisa do Léo Ortiz. você contratar um jogador que já chegue jogando direto, já entre e pega a camisa. O Vinha chegou de fora, era aqui no Palmeiras arrebentar, chegou teu Ayrton Lucas. Tem que esperar. O único foi o Dela Cruz, no Flamengo hoje chegar e... O Rossi chegou e ficou esperando um tempão pro menino que estava bem, o Matheus Cunha. Ficou, sim, é complicado. Num grupo de muita qualidade, você chegar jogando, só se for assim, o Dela Cruz, um cara que vem de fora. O Johnny Gonzalez acabou de mandar para mim aqui aspas do Michael recentes, devem ter sido de hoje. Para quem que ele falou, Johnny? Não é de hoje, é pro Pedro Ramiro, jornalista. Se vier uma proposta de outro clube pro Shakhtar, eu não sei se o Corinthians consegue cobrir. Eu não consigo falar não pela situação que a gente ocorre. Se alguém chegar com bala na agulha e o Corinthians não tiver como competir... Mas são jogadores diferentes, né? O William, ele é mais primeiro volante e o Maicon sai mais, né? Não são características parecidas. O William seria o reserva do Pulgar. O Pulgar, do Thiago Maia, ali faz essa função. E o Maicon já sai mais do Gerson. Você falou que ontem o São Paulo precisava mais do resultado do que o Palmeiras, por uma questão até matemática. Domingo tem a primeira semifinal do Carioca, aliás, sábado à noite. O Fla-Flu vai ser sábado à noite e domingo, Vasco e Nova Iguaçu. Vocês acham que o Flamengo precisa muito mais chegar na decisão do Campeonato Carioca do que o Fluminense? O Fluminense está com a barriga um pouco mais cheia pelos títulos do ano passado. Na semana passada a conquista da Recopa. Lógico, tem o lado do baixo retrospecto nos clássicos estaduais, né? São 11 já sem vencer, desde a final do Carioca do ano passado. Mas o momento, em termos de conquista do Fluminense, é mais farto. O Flamengo entra mais pressionado nessa semi? Eu acho que, assim, não é pressionado, né? O Flamengo vem fazendo uma campanha boa, tranquilo, muito bem. Mas, sem dúvida alguma, o Fluminense hoje, no Rio, é que está com o astral lá em cima, campeão da Libertadores. Acabou de ser campeão durante a semana. E o Flamengo, o Tite não tem um título ainda no clube, então é importante você já chegar ali e carimbar um título. Eu acho que para o Flamengo é mais importante nesse momento o título do que para o Fluminense. Eu considero... Não digo pressionado, mas uma importância maior para o trabalho, porque o Tite, querendo ou não, apesar de ter pego no final do ano passado, está no início do trabalho. O Diniz não, já está consolidado, tranquilo. Super consolidado. É um trabalho muito acima, acho que do que qualquer torcedor, quando o Diniz chegou, imaginava, né? Até os mais otimistas, e não pela falta de qualidade do Diniz, muito pelo contrário. Pelo jeito como ele encontrou o clube e tal, hoje o Fluminense é totalmente diferente, tem um elenco muito mais recheado do que quando o Diniz chegou, mas o calcanhar de Aquiles são os clássicos mesmo, né? Porque, o aproveitamento do Diniz no Fluminense em clássicos é de apenas 30% de já. Em 30 jogos, são só 6 vitórias
9 empates e 15 derrotas. O que acontece com o Fluminense quando enfrenta os rivais mais próximos, Praz? Boa pergunta, Boa pergunta. Boa pergunta. É difícil responder, né? Porque, assim, num campeonato estadual a gente pode falar que é o nível competitivo. Sim. Óbvio, os rivais têm um nível competitivo maior do que os outros. Mas agora, considerando clássicos de brasileiro também, se tu for ver o aproveitamento do Diniz contra os times do outro estado, Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo, vai ser muito superior a isso. Sim. Então, assim, é difícil de falar, Plirra, é difícil. Porque são clubes que se equivalem, né? Sinceramente, eu não consigo entender o porquê desse aproveitamento E hoje, na minha opinião, se equivalem até em termos assim de favorito. Sim. Não tem. Acho que não tem? Não tem. Pra mim, não tem. Pra mim, são times que qualquer um pode vencer qualquer um em condições normais. Né? Em condições normais. Assim, eu olho pro Flamengo um pouquinho mais favorito, porque parece que é um time mais seguro. Eu acho que isso é uma coisa que o Fluminense sofre um pouquinho. Porque ele arrisca demais. Ele arrisca no jogo pequeno e no jogo grande. E quando você erra no jogo pequeno, menor, o adversário tem menos qualidade, é compreensível o cara perder uma chance, sabe? Assim, desperdiçar aquela possibilidade. Time grande, não. Então, assim, se você vai sair jogando contra o Flamengo e o Flamengo rouba uma bola perto da sua área, o percentual de chance de gol, ele aumenta demais. Então, eu acho que é isso que talvez esse retrospecto seja um pouco mais negativo. E eu vejo o Flamengo... o elenco do Fluminense é fortíssimo. O banco do Fluminense hoje é um banco que a gente falava do Flamengo antes, né? O banco do Flamengo quase joga o time todo. Reserva joga em qualquer time. O Fluminense também tem isso. Mas é um time que é menos equilibrado do que o Flamengo é hoje, por exemplo. O Flamengo é mais seguro atrás, o Flamengo tem mais qualidade. Será que hoje, eu não estou nem falando da questão histórica, mas hoje o Fla-Flu é o clássico de mais apelo técnico do futebol brasileiro? Bem legal. Porque realmente são dois times que cada um tem dois times hoje. Estilos diferentes. Estilos diferentes, quer dizer, são muitos ingredientes. Você tem hoje uma rivalidade muito grande aqui em São Paulo, de São Paulo e Palmeiras. Sim. Mas nenhum dos dois times, mesmo o Palmeiras ultra vencedor, talvez ofereça tanto em termos plásticos como o Flamengo e Fluminense. O Flamengo, ele criou uma rivalidade com o Palmeiras também, é lógico pelos títulos, pelo investimento, mas porque no Rio de Janeiro já não tinha essa rivalidade. Os times estavam vivendo um momento difícil. Hoje, o Flamengo olha para o Fluminense já como aquele rival antigo, né? Então você percebe que os jogadores têm uma rivalidade, os jogadores querem vencer esse jogo pela importância do campeonato, que talvez o Carioca nem seja mais tão importante assim para esse tamanho de jogador, que pensa em Brasileiro, Libertadores, mas pelo confronto, os desafios, os duelos individuais. Então o Fluminense reforçou muito e hoje o Fluminense é um time que faz ali uma... Ontem o Fluminense jogou com seus reservas e perdeu para o Botafogo 4-2 no Newton Santos. Uma semifinal até certo ponto surpreendente. A expectativa era de mais um Flamengo e Fluminense na decisão do Campeonato Carioca, pelo 5º ano consecutivo. São os dois elencos mais renomados, os dois últimos campeões da América. Mas não teve jeito. O Fla-Flu foi antecipado. Cada qual tem o seu motivo para seguir em frente. Há marcas a construir. O Flamengo, por exemplo, pode ser o finalista pelo 6º ano consecutivo e, de quebra, encerrar o domínio tricolor recente. A gente não quer só ser campeão. A gente quer ser campeão tendo um grande futebol, sendo melhor que o adversário. Então, para ganhar, não precisa apelar, precisa ser melhor. Talvez essa também mensagem a equipe passou. Atual bicampeão, o Fluminense mantém o sonho pelo tri, inédito desde a década de 80. Seria a 5ª final consecutiva de um time que já traçou linhas douradas no livro histórico tricolor, mas que tem de buscar a superação. A última vitória em um clássico foi justamente na decisão do Carioca de 2023 sobre o Flamengo. Os 11 que a gente perdeu, a minha vontade sempre foi de ganhar. E a gente tem que continuar trabalhando para melhorar, para que num próximo acontecimento a gente vença. Porque se a gente não vencer, a gente não consegue ganhar o Campeonato Carioca, não é verdade? Então, assim, a gente tem que trabalhar e procurar fazer o nosso melhor em todas as partidas e melhorar daquilo que aconteceu no jogo de hoje, como nas outras partidas que a gente não conseguiu vencer. São 11 clássicos de jejum tricolor
Mas a taça do estadual está nas Laranjeiras. A vantagem de resultados iguais na semifinal, porém, é rubro-negra. Tem jeito, gosto e pinta de decisão. Mas em 2024, no Carioca, o Fla-Flu apareceu mais cedo. Vitórias do Flamengo, 5 empates, 3 vitórias do Fluminense, 2. Isso é Fla-Flu em mata-mata de Carioca desde 2020. Portanto, Flamengo com 5 vitórias contra 2 do Fluminense. De gols equilibrado, né? 15 para o rubro-negro, o tricolor com 13. Fernando Campos, esperar o que deste Fla-Flu em semifinal de Carioca? O Fluminense está devendo muito nos clássicos, né? São 11 clássicos que o Fluminense não consegue vencer. Parece até algo engraçado, né? Porque, ao mesmo tempo, é um time que é o atual campeão da Libertadores, ganhou a Recopa, né? Contra a LDU, é um trabalho positivo. Mas acho que o Fluminense não tem tratado, do ponto de vista de postura, os clássicos com uma maior atenção como os rivais estão tratando. Por exemplo, o Flamengo utiliza muito o Campeonato Carioca para montar uma base para voltar a ser um time competitivo. Vê uma organização do time do Tite, o time não sofre gols, o time está produzindo, está crescendo coletivamente. É um time sem a bola que cresceu de uma maneira brutal nessa temporada com o Tite. Então, assim, você está utilizando já o Campeonato Carioca para o restante da temporada. O Vasco é a mesma coisa, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Eu acho que, no momento, o Flamengo é um time mais equilibrado que o Fluminense, apesar do título da Recopa. O Flamengo não está sofrendo gols, como eu falei, acho que ele encontra um meio-campo muito interessante com o Pulgar e com o De La Cruz, ali como segundo homem, que você tem a capacidade, sem a bola de marcação, e tem a capacidade para se apresentar para jogar, para construir o jogo. Pedro muito bem na temporada, você tem uma Arrascaeta também ali, né, sendo extremamente decisivo. Então, hoje, eu acho que o Flamengo é um time que está rendendo mais. Agora, é um clássico, a gente já sabe o potencial desse time do Fluminense, vai ter que dar uma resposta, vai precisar ser um time mais concentrado, não foi ontem, contra o Botafogo, principalmente no primeiro tempo, assim, um time desconcentrado, parecia que estava em outra rotação. Agora é virar a chavinha e pensar no restante da temporada. Acho que o Fluminense, apesar do título da Recopa, ele ainda está muito abaixo do padrão de Diniz. Assim, aquele time que tem a posse de bola, mas que tem a jogada que envolve a aproximação, a triangulação. No jogo contra a LDU, venceu muito por conta das modificações do Diniz, que foi muito bem no segundo tempo, com o Douglas Costa, com o Renato Augusto, muito porque tem um jogador espetacular que é o Arias, e também porque não desistiu. Essa força mental também de tentar a qualquer custo chegar a uma solução, e aí foi muita bola na área, também muita bola cruzada, mas acho que é um time que está abaixo ainda do padrão, inclusive na parte física. Até pelo desgaste da última temporada. Tem isso também, né? A gente não conseguiu ver também o Fluminense no fim de semana, porque foi um time também muito mesclado. Acho que, desculpa até, Marcela, porque acho que o Fluminense está vivendo um pouco do que o Flamengo já viveu lá atrás. Fruto de um sucesso de uma temporada anterior, você tem um desgaste, você não teve a preparação da maneira que poderia acontecer, principalmente numa pré-temporada. Já o Flamengo soube utilizar muito bem essa pré-temporada e o time... É verdade. No estágio maior. Olha, as semifinais estão definidas, tá? Os horários. Então, tem Fla-Flu no sábado, 9h30 da noite. 9 horas. E aí, no domingo, tem o Vasco Nova Iguaçu e Vasco às 6h30, tá? Então, sábado tem Fla-Flu e no domingo o jogo do Nova Iguaçu contra o Vasco às 6h30 da noite. André Kfouri. Então, são 2 jogos. Fluminense precisando mostrar agora, e a impressão que eu tenho é realmente essa, que agora que o Fluminense vai se concentrar no Campeonato Carioca, depois de tudo que aconteceu de começo de temporada e final de temporada também, e agora não tem mais o que fazer, né? Porque para chegar na final tem que vencer, tem que passar. Os números, como disse o Fernando, do Fluminense nos clássicos já há algum tempo decepcionam, né? São números que não são compatíveis com o potencial do time do Fluminense, as coisas que acontecem às vezes no futebol, a gente olha e não entende direito por que o Fluminense não ganha clássicos há algum tempo. Mas as últimas 2 apresentações em clássicos eu acho que são diferentes. Elas precisam ser olhadas de uma outra maneira, porque elas aconteceram ao redor dos jogos da Recopa. Então, a última vez que houve um Fla-Flu, o Fluminense tinha jogado na quinta-feira de noite no Equador, e agora o clássico de ontem com o Botafogo, entrou em campo uma equipe que não é o Fluminense mais forte. Por quê? Porque o Fluminense jogou na terça-feira. Tudo bem, jogou na mesma cidade e tal, mas é uma outra coisa, existe uma carga
da tensão, depois a festa pelo troféu, né? É preciso passar um pouco de tempo para que os jogadores se recuperem. Então, eu acho que as semifinais do Campeonato Estadual vão mostrar um Fluminense diferente, um Fluminense mais encorpado, mais inteiro. Não sei se tecnicamente isso vai, né, levar a alguma mudança, porque o confronto com o Flamengo é um confronto com uma equipe que é melhor que o Fluminense hoje. Tecnicamente, o Flamengo é superior ao Fluminense. E a montagem do Flamengo, né, o 2024 do Flamengo até agora, embora o Fluminense tenha sido campeão e a gente não cansou de falar a respeito da importância do troféu, de ganhar a Recopa, como o Fluminense hoje é um clube maior do que era antes de vencer a Recopa contra a LDU, o 2024 do Flamengo é um 2024 mais produtivo do que o Fluminense em termos de montagem e situação de equipe. Porque o Tite vem trabalhando desde que o Flamengo estava nos Estados Unidos para dar um time um pouco mais de solidez, montando, né, o Flamengo de trás para frente, como é o seu feitio, obedecendo aos critérios do futebol que ele prefere. E o Flamengo hoje tem mais equilíbrio para jogar do que o Fluminense. Então, para início de conversa, Fla-Flu das semifinais, eu considero o Flamengo favorito. Ainda não tem o André no primeiro jogo, né? Além disso. Mas o Flamengo também era favorito no ano passado. E o Fluminense venceu e venceu brilhantemente. O Fluminense tem todas as condições de não só tornar esses dois clássicos jogos muito equilibrados, como sair vencedor. Não há nenhuma questão quanto a isso. A gente sempre fala da parte teórica, em relação à sensação que a gente tem dos dois times. Ô, Duran, o Léo Ortiz chega amanhã ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. O rubro-negro quer inscrever o zagueiro para jogar contra o Fluminense no sábado. Eu queria que você falasse, claro, do peso que seria um reforço desse tão imediatamente, né, falando já da semifinal, mas no todo, no médio e longo prazo, o valor do Léo Ortiz para esse rubro-negro. Eu acho que foi uma ótima contratação. A gente está falando de um dos melhores zagueiros que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Rápido, muita qualidade para sair jogando, então vai qualificar ainda mais o time, né, nessa série de bola, nesse início da construção do Flamengo. Né, é um jogador que faz gols também, um zagueiro que tem uma boa impulsão, então vai ser uma alternativa até para esse Flamengo fluir mais. Você imagina, por exemplo, um cenário de um Flamengo que vai ter para sair jogando o Vinha na esquerda, um Léo Pereira, o Léo Ortiz, né, o Pulgar e o De La Cruz. Olha só quanta gente para você sair com qualidade. Agora, para esse jogo contra o Fluminense, eu não acredito que ele vai ser titular. Também acho que não. Acho que imagina o Tite com seu merecimento. Não, está chegando agora. Mais uma grande opção. O Flamengo hoje, ele já está muito bem servido com o Fabrício Bruno, principalmente com o Léo Pereira, que está vendo o melhor momento da carreira dele. Eu acho que ele vai para a manutenção dessa dupla, mas a tendência é que o Léo Ortiz consiga essa vaga como titular, né, no campo, pela qualidade que ele tem. Eu acho que ele chega, até pelo investimento no Flamengo, o valor que é um valor alto, de um cara que chega com status de titularidade, assim como o De La Cruz chegou para ser um titular e comandar esse meio campo. Vamos falar da outra semifinal, Vasco da Gama tem pela frente o... Tá aí, galera, vídeo top com as datas e horários das semifinais do Campeonato Carioca. Lembrando, hein, só temos datas e horários definidos para o primeiro jogo. Jogo de ida, o jogo de volta ainda não foram definidos os horários. Fluminense e Flamengo, sábado às 21 horas, jogo no Maracanã. Vasco e Nova Iguaçu, jogo domingo às 18h30. Jogo no Maracanã. Que é isso, hein? Que palhaçada, hein? Por que esse jogo é no Maracanã, cara? Por quê? Adivinha? A concessão do Maracanã deixou o Vasco jogar no Maracanã. E quem paga o pato somos nós, Flamengo e Fluminense, que bancam o Maracanã, né? Jogos de volta, dia 17/3, domingo, sem horário definido. Eu acho que esse jogo será às 4h, galera. Flamengo e Fluminense. A não ser por causa da alta temperatura, né? Eles joguem este jogo para às 18h30 ou às 20 horas, dependendo aí da temperatura para o dia 17 de março. Nova Iguaçu e Vasco, o jogo será sábado, dia 16/3, o jogo da volta. A gente não sabe ainda o horário para este jogo. E aí, cara, o que você espera para estas semifinais? Para os dois jogos, para você, quem passa?
entre Fluminense, Flamengo, Vasco e Nova Iguaçu. Para você, quem chegará à grande final do Campeonato Carioca 2024? Comente aqui. E eu vou falar aqui para você em primeira mão, hein, cara? Quem irá passar é ele, Flamengo e Nova Iguaçu. Cara, pode cravar aí. A final do Campeonato Carioca 2024 será entre Flamengo e Nova Iguaçu. E o Flamengo será o campeão. Tomara, é assim que eu quero que seja, né? Se vai ser, já não sei. É um desejo meu. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Só tenho a agradecer a todos vocês. Antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Saudações rubro-negras. Fui!